4 dicas de ouro sobre seguro de vida. É hoje o nosso assunto, é esse o nosso assunto de hoje na live aqui da Agência Brasilionaires. Daqui a pouquinho está chegando 2 Brasilionaires de sucesso total na nossa agência. A Ivana Silva e Paula Borges já estão chegando. Estou vendo a Ivana que está aqui com a gente, já estou dando um alôzinho. Bem-vindo, você que está chegando agora, é um prazer receber vocês. Meu nome é Gustavo Couto, sou consultor financeiro da Five Rings Financial Brasilionaires, vice-presidente executivo, e está sendo um prazer participar aqui com vocês nesse nosso bate-papo semanal, toda quinta-feira às 8. É um prazer conversar com vocês sobre os nossos assuntos financeiros. A Paula está aqui com a gente também, deixa eu adicionar aqui a Paula e a Ivana, já estão entrando, e nós vamos falar sobre 4 dicas de ouro sobre seguro de vida. Você que está assistindo agora, já aperta o aviãozinho, já convida alguém para participar. Olá, tudo bem, Ivana? Tudo Olá, bem, Paula? boa noite. Paula, você tem que virar a tua tela do teu celular, que você tá deitada na tela. Agora. Eu tô normal. Agora tá perfeito. Como é que vocês estão? Tudo bem? Ótimo. Tudo bem, Muito gente? bom. Boa noite, boa noite. Para vocês que estão chegando agora, bem-vindos. Já convido você a passar o aviãozinho e convidar outras pessoas para assistir esse nosso tópico, porque é um tópico fenomenal, extremamente importante. E as dicas que elas vão passar para nós vamos passar para vocês hoje, são show. Eu ainda nem ouvi as dicas, mas eu já sei porque eu conheço o calibre de profissionais que são a Ivana e a Paula. Então, vou começar com você, Ivana. Boa noite. Me dá uma dica que é a sua dica número 1 de ouro sobre seguro de vida para quem está assistindo a gente aqui agora. Olha, primeiro eu quero agradecer pelo convite. Está sendo um prazer aqui estar participando dessa equipe de campeão de Brasilionaires com a Paula, com o Gustavo. Muito lisonjeada. Primeiro, quando a gente começa a analisar o cenário financeiro dos nossos clientes, a gente faz a seguinte pergunta para eles. Há necessidade realmente de um seguro de vida? Então, a primeira dica é para saber se existe a necessidade de seguro de vida. Aí a gente faz a seguinte pergunta. Tem alguém dependente da sua renda? Ok, se tiver filho, se tiver parente, porque tem muitas pessoas que moram aqui nos Estados Unidos que mandam dinheiro para os pais lá no Brasil, que depende daquela renda do filho ou do parente aqui. Tem filho menor de idade, tem alguém que depende da sua renda, se acontecer alguma coisa com você, né, numa tragédia, um falecimento, eles vão passar necessidades financeiras porque você não estava protegido. E o pior ainda é se você ficar doente e não fizer a renda, não faz renda porque não trabalha, e aí vai dar na mesma situação. Então, a primeira dica é assim, há necessidade de fazer essas 2 perguntas. Se na tua ausência, no teu falecimento, tem alguém dependente da tua renda, sua família, seus pais, seus filhos, sua esposa, ou se na não produção de renda, ou seja, por motivo de doença, alguém também vai ser prejudicado, porque você não vai ter que ajudar nem você não pode ajudar nem a você mesmo, quanto mais esse outro alguém. Então, a primeira dica, se a resposta for sim, então precisa ter uma proteção segura de vida. Com certeza. Especialmente, como a Ivana falou, às vezes a pessoa mora aqui nos Estados Unidos sozinho, solteiro, não depende, ninguém depende de mim, eu que tenho a minha própria renda. Mas e se você estiver com uma doença grave, um câncer, um derrame, um ataque cardíaco, o seu seguro de vida não é só, obviamente, se você fez o seguro de vida correto, que tem o benefício em vida. Se você fez o seguro de vida que só paga em caso de morte, realmente não há necessidade se ninguém depende da tua renda. Mas se você tem o seguro que te protege a você mesmo, você mesma, aí sim, eu acho que todo mundo tem que ter. Por quê? Porque todo mundo que gera renda vai ter necessidade financeira se tiver que parar de trabalhar ou se tiver alguma situação financeira. Muito boa. Excelente dica de começo, entendendo a necessidade. Fantástico. Exato. Muito bom, Ivana. E você, Paula, o que você me diz? Qual é a sua primeira dica de ouro aqui para quem está acompanhando a gente? Bom, boa noite a todos, primeiramente, né? Estou falando aqui da Georgia, né? E aí vamos passar aí essas informações hoje bem esclarecedoras para todo mundo. De primeiro momento, antes de falar sobre dica, eu gostaria de esclarecer um ponto fundamental, que é a pergunta básica para muitos, mas que a grande maioria não tem o conhecimento e o entendimento, porque parece um leilão, né? Quando se fala de seguros, né? Relacionado ao seguro de vida. Então, vamos esclarecer primeiro um ponto básico,
para que a gente entre nas dicas e possa encaixar isso de melhor maneira para o entendimento de todos, né? Primeiro ponto que eu gostaria de levar em consideração é que nós temos 2 tipos de seguros de vida. O seguro de vida de caráter temporário, que é aquele contrato termo de até 30 anos de cobertura. E nós temos também o seguro de vida de caráter permanente, onde ele também é resgatável e que a gente utiliza ele como estratégia financeira poderosíssima para efeito de distribuição de aposentadoria e uma previdência privada. Para quem quer fazer uma distribuição livre de imposto, é a melhor ferramenta de blindagem e de burlar mesmo, né? De acordo com a lei, de acordo com a legislação, usar a legislação a nosso favor para fazer distribuição livre de imposto. Com certeza. Isso precisa se colocar em mente. 2 tipos de seguros existentes. O termo, que é o seguro padrão, igual o seguro do teu carro, pagou, você tem, deixou de pagar, você perde, um contrato de até 30 anos. Ou o seguro de caráter permanente, que vai para o resto da tua vida e que você pode utilizá-lo também como fonte de aposentadoria privada. Excelente. Eu acho que isso é, na verdade, uma grande dica. Entender que tipo de seguro você está procurando ou que venderam para você. Eu vejo muito, eu acredito que você, Ivana, e você, a Paula, veem a mesma coisa. Às vezes tem clientes que compram um seguro, estão felizes porque está pagando um preço barato, mas é um seguro termo de 5 anos ou 10 anos. E daqui a pouco a surpresa desagradável vem. E eles nem sabem, porque a pessoa que vendeu não explicou o que a Paula acabou de deixar aqui bem claro para nós. E é uma excelente dica. O tipo de seguro faz toda a diferença na longevidade. Na sua expectativa de vida sendo maior do que 30 anos, realmente o seguro permanente é a solução. Mas o seguro termo tem a sua função também. Às vezes é uma questão orçamental, às vezes é uma questão de eu preciso mais proteção enquanto as crianças estão pequenas. Os 2 funcionam e o melhor é ter a combinação talvez dos 2, o que a gente chama de combo. Mas muito boa dica, excelente, Paula, excelente posição. Entender que tipo de plano você está falando quando fala de seguros. Vamos lá, voltando agora para a Ivana, nesse nosso bate e volta aqui. Próxima dica, Ivana, o que você sugere? Olha, isso é muito, muito importante, porque eu tive um caso essa semana, inclusive ontem, que o próprio cliente ele ficou abismado com a consultoria por motivo de ética, que a gente não fica falando do mau trabalho do outro consultor, mas realmente esse foi assim, demais. Era um casal jovem com 3 filhos menores de idade e a cobertura que eles tinham só no caso de morte, a gente vai chegar na dica do benefício em vida, que é importantíssimo, foi assim, algo que eles mesmos não sabiam, como o Gustavo falou. Muitas das vezes as pessoas não sabem o que estão assinando, não sabem o que tem. Quando eu perguntava para eles, mas qual que é a cobertura? Ele, não sei, deixa eu ver aqui. Era $35 mil. Uau. Era responsável por 3 meses de despesa dessa família, com 3 crianças. Eu assim, meu Deus. Então, assim, a dica aqui para a gente entrar nesse caso, nesse exemplo, isso é muito importante, é saber se você tem uma cobertura ideal. Como a gente faz esse cálculo de cobertura ideal? Porque, vamos, no caso dessa família, essa família tinha uma despesa mensal de $10 mil. Ele tinha um seguro de $35 mil. Em caso só de morte, não tinha benefício em vida. Um funeral hoje, o mais baratinho é 20 mil. Então, ou seja, Uau, vai deixar nem sobrar nada. Nada, absolutamente nada. Então, dica muito, muito importante é saber o quanto de proteção seria ideal para você que é solteiro e também se tiver filhos maiores de 10 anos ou menores de 10 anos, se está quase filhos quase independentes financeiramente, é saber. Então, qual que é a dica aqui? É baseado nas suas despesas. Se o seu custo de vida é $10 mil, você precisa saber qual que é o custo anual e faz ali algumas matemáticas. A gente faz. Se tiver filho menor de 10 anos, multiplica isso por 12 anos. Vai dar uma proteção fantástica se acontecer alguma coisa. Não vai ficar depois arrependido, porque assim, nossa, eu só tinha isso de seguro, às vezes por causa de $10, $15. E se tiver filhos acima de 10 anos, multiplica por 10. E uma pessoa solteira que não tem nada, não tem filho, não tem mulher, sou jovem ainda, tenha no mínimo, multiplica a sua despesa anual por 7 anos, no mínimo, para proteger a você. Então, dica número 2 é saber a proteção ideal, o valor de proteção ideal, para depois não ficar chorando, falando assim, é muito pouco, ó. É o que você tem. É o que você fez, né? Infelizmente foi o que foi vendido. E é engraçado, você comentou sobre isso. Uma das primeiras clientes que eu atendi,
há um tempo atrás, vamos dizer assim, uns 7 anos atrás, ela me falou o valor do seguro dela. Eu estou pagando um valor bem pouquinho e eu tenho 150 mil dólares. Quando ela me falou o valor que ela pagava e a cobertura, a matemática não fechava, sabe? Nós sabemos disso porque a gente trabalha na indústria. E aí eu falei, não, deixa eu dar uma olhada na tua policy, porque eu acho que tem alguma coisa que você está enganada. Não, é isso mesmo. A rapaz me vendeu, eu sei o que é. Eu falei, deixa eu dar uma olhada. Não, não é isso. Aí, finalmente, ela me deu a policy. Tinha 15 mil dólares e não 150 mil. Eu falei, ó, a boa notícia é que você tem um seguro de vida. A má notícia é que tem um 0 a menos na tua conta. E ela ficou assim, porque o choque era a pessoa que vendeu, ela me falou, eu não vi, né? Que falou que vendeu um plano de 150 mil e, na verdade, era 15 mil. Então, uma falta de ética, infelizmente, acontece. Talvez falta de ética, talvez falta de comunicação, mas é fácil você ignorar um 0 ali naquele contrato, porque você está vendo um monte de número, um monte de números, um monte de folhas. E a dica que a Ivana falou faz tudo a ver você realmente pensar quanto é a cobertura ideal. No mínimo, eu recomendo de 7 a 10 anos da renda anual, como a Ivana falou, para quem não tem filhos. E se quem tem filhos tem que ter a cobertura até os filhos estarem independentes. Não tem, é só fazer a matemática. É por aí mesmo. Muito bom, Ivana. Excelente. Eu sei disso. Eu senti na pele a cobertura ineficiente. Meu pai faleceu e a minha mãe tinha... quando ele faleceu, nós tínhamos somente 6 meses de dinheiro no seguro de vida para pagar as despesas. Ela não tinha nada, ele tinha patrimônio, mas o patrimônio é imobilizado, imóveis, não dá para ela vender tudo no tempo recorde. Mas ela recebeu só 6 meses de renda, é o equivalente em seguro de vida, por falta de cálculo, por falta de conhecimento. Meu pai fez o que ele achava que podia fazer, mas se tivessem explicado para ele essa matemática, eu tenho certeza que ele teria feito a conta correta. Mas foi só falta de informação, não foi eu não vou fazer. É isso que é a diferença, é isso que a gente está aqui querendo passar. Sim, e é isso mesmo, porque assim, como você falou, Gustavo, muitas pessoas não sabem o que tem. Esse casal, eles não têm problema da língua, são praticamente americanos, olham aquilo, eles só sabiam quanto que saía da conta, mas eles nem sabiam. Quando eles souberam que era 35, assim, não, tira a foto, quando olhou, é 35, foi um choque. Porque eles ficaram chocados. E que bom que tiveram a oportunidade de pessoas como você, como a Paula, para fazer essas revisões. Passar aqui para a Paula, para ela dar a próxima dica. Vamos lá, Paula, o que você sugere, o que você vê como profissional que é extremamente importante para as pessoas entenderem e saberem sobre seguro de vida? Bom, vamos lá. A Paula, você sabe que é extremamente técnica. Sim. E contadora, 20 anos trabalhando com consultoria financeira, ama legislação, ama estudar. Então, vamos lá de novo, voltar um pouquinho para a parte técnica, porque eu acho que vai complementando muito o que a Ivana falando, né? Também, que você vem também mencionando com a sua experiência e com as coisas que já vem sendo passado para a gente. Bom, eu falei primeiro das diferenças entre seguros, né? Que os seguros termos e os seguros permanentes que são resgatáveis. E eu venho dizer aqui também que ambos os seguros, tanto os de caráter temporário, que são esses de até 30 anos de cobertura, quanto os seguros de caráter permanente, que são os resgatáveis, podem possuir opções de benefícios em vida. O que é isso? O benefício em vida, basicamente falando, é você ter o direito de acelerar parte do benefício de morte em vida e em situações emergenciais. Não só em casos de doenças terminais, que é o que a maioria das seguradoras oferecem como seguro de vida padrão, como benefício em vida padrão. Já sabendo que uma doença terminal é algo que vai te levar à morte, seja cedo ou num caráter até de 12 meses ou 24 meses de permanência. Vamos falar de algo que vai te levar, te deixar impossibilitado de trabalhar, de pagar a tua comida, a despesa da tua casa, o seu aluguel, o seu mortgage, de se manter com dignidade enquanto você vem tratando uma doença grave, uma situação crítica, uma situação de emergência, uma injúria. Então, você tem o direito de acelerar parte do benefício de morte em vida, e esse é oferecido tanto nos contratos temporários de baixo custo, quanto também nas coberturas permanentes resgatáveis. Excelente, a gente ia chegar nesse ponto, muito bom que você trouxe. E o benefício em vida é uma estatística que eu falo para os meus clientes. Tem mais de 900 seguradoras no país
somente 6 delas têm hoje o que a gente chama de contrato com todos os benefícios de vida, os contratos mais completos de cobertura. Alguma delas tem só para dizer que tem. Sabe aquela coisa assim, em caso de doença terminal você ganha um pouquinho do dinheiro. Mas não é a cobertura completa, não é a proteção que a gente realmente recomenda que as pessoas precisam ter. Tem de Porque tudo. tem que ter tudo. Ou fala... tem tudo, ou você está comprando gato por lebre. E pior é aquele caso que não tem nada. É o que eu digo para os meus clientes. Se você compraria um carro sem airbag hoje em dia, provavelmente não. A não ser que ninguém te fale nada. E aí você está dirigindo o carro lá na rua e descobriu que não tem airbag, porque foi no mecânico e ele falou, cara, você comprou um modelo sem airbag. A pessoa nem sabia. Mas o que me incomoda é porque as empresas vendem o carro sem airbag, você entende? É porque simplesmente dá para vender, então eles vendem. Se a comunidade começar a se informar e exigir que tenha mais proteção e seja mais completo, as empresas vão se ajustar com relação a isso. Por isso a gente tem essa missão de educar sobre a questão do benefício em vida. E você, como quem está assistindo a nossa live, acompanhar e ler o que tem no contrato. Ou pedir para alguém da nossa equipe ler. Não custa nada sentar com alguém da nossa equipe para ler e te dar o feedback. Não é, Ivana? Eu tive a semana, Gustavo, de uma análise de uma policy que eu fiz, que eu fiquei surpresa. Foi passada para o cliente como benefício em vida. Quando eu analisei o contrato, o benefício em vida, sabe o que era? A pessoa tinha o direito de fazer era uma policy, um index universal life no âmbito variável. Na verdade, era variável universal life. Era no risco. E o cash value, o dinheiro acumulado naquela policy, sofria oscilações, né? O prêmio ia oscilar para mais ou para menos de acordo com a bolsa. E, além disso, o benefício em vida que eles ofereciam, nada mais nada menos, era eles fazerem um empréstimo da própria policy. Ou seja, eles fazerem um empréstimo do próprio dinheiro em troca de uns juros. Então, não era benefício em vida. Benefício em vida é questão de saúde, né? É questão de você não ter condições de se manter e ter acesso a esse dinheiro, não só para deixar como herança para tua família, mas também nas horas que você mais precisar. Com certeza. É saber... Porque a etiqueta é uma coisa, mas o que está no contrato é o que importa. Essa é a diferença, não é? Vamos lá, Ivana, sua terceira... Já estamos na terceira? É, a terceira dica. Vamos para a terceira. Isso, vamos lá. Qual a sua terceira dica? Vamos para a terceira. Olha, o Gustavo falou que só existe uma média de 6 a 7 seguradoras que trabalham com benefício em vida. Então, a maioria trabalham só com benefício em morte. São mais de 900 aí. Mas, mesmo assim, vocês precisam saber, tanto em morte, que oferece benefício em morte, como benefício em vida, a credibilidade dessa seguradora. E você tem ali um rating, né, um credit rating, que você sabe analisar se é uma boa ou má seguradora. As nossas seguradoras que nós representamos têm tudo classificação standard altíssimo, tudo A. E eu tive particularmente uma experiência com a National Life, que é uma das top 100 seguradoras que nós trabalhamos, que mostrou a credibilidade na prática. O cliente meu, ele sofreu um traumatismo craniano no Brasil. Foi de férias para o Brasil, sofreu um traumatismo craniano. Ele sobreviveu, teve tudo para falecer, foi um milagre. Ele sobreviveu, mas até hoje, Gustavo, ele está no Brasil, tá? Uau! Você sabe a história do Alex. É 1 ano e 6 meses sem fazer $1. Sem fazer $1. Sem fazer mas nada. Aí a credibilidade da seguradora veio o seguinte: o acidente aconteceu fora do país, nos Estados Unidos, no Brasil, fora dos Estados Unidos. E toda a documentação ela era trazida do português para ser traduzida para o inglês. Tudo isso a seguradora fez sem custo adicional nenhum para o Alex, para o cliente. E o mais incrível foi porque ele foi para o Brasil. Tudo isso aconteceu no meio de uma pandemia. No Brasil, os hospitais, os médicos, ele não mora no Brasil. Então, não atendiam ele. E estava muito difícil ele ter o laudo do acidente, da invalidez que ele teve. Olha o que a National Life fez, a seguradora, aquilo que nós representamos, a credibilidade. Ela pagou uma terceira pessoa lá no Brasil, representando a seguradora, foi até a casa, saiu de São Paulo para o Espírito Santo, foi na casa onde o Alex estava hospedado, na casa da mãe dele, fez toda a entrevista, custos da própria seguradora, para realmente validar aquela petição que aquele claim que a gente estava pedindo para ele, e 2 semanas depois o caso dele foi aceito. Então,
saber da credibilidade, onde você está colocando seu dinheiro, onde você está colocando a tua proteção. Será realmente que eles vão pagar se ele tem essa credibilidade? Hoje a gente tem um Google, é só a gente fazer um Google que a gente sabe da história completa da seguradora que você está colocando ali a sua família, né, sendo protegida. Então é muito importante saber a credibilidade. Muito bom a colocação. E isso foi uma demonstração do que a empresa honra o que ela fala, que é do the right things, do good and be good, que é ser bem e fazer o bem. E outra coisa que é importante também, que a Ivana falou, a credibilidade das seguradoras, mas também a força da equipe que trabalha com aquela empresa. Porque o que acontece? Não é à toa que eles foram além do básico cuidar do cliente da Ivana. Por quê? Porque como uma equipe de brasileiros, a nossa agência Brasilionaires tem força dentro da empresa. No sentido de dizer o quê? Se a Ivana não tivesse parte desse grupo, ela seria apenas mais uma numa empresa gigantesca com milhões e milhões de clientes e milhões de dólares entrando. Mas como ela é parte de um time, e é um time que produz bastante naquela empresa, nós podemos ligar até para o presidente da empresa, se for preciso. O CEO, Mike Will, que faz parte do board de advisors da National Life. Então, eles vão olhar para nós com muito mais atenção numa situação fora do padrão. E isso é extremamente importante. Saber também quem está representando aquele produto para você. É uma pessoa sozinha ou ele é parte de uma equipe de consultores que está ali buscando o melhor da comunidade ou dos brasileiros em geral? Porque a gente sabe, na nossa comunidade, basta um nome errado para atrapalhar o business de todo mundo. Então, a gente zela demais para honrar os contratos e para fazer as coisas que têm que ser feitas da melhor maneira possível. Isso é extremamente importante e fundamental. Muito bom, boa dica, excelente ponto. A credibilidade, eu acho que da empresa e das pessoas que estão trabalhando ali com aquela equipe. Vamos lá, Paula, você. Eu sei que a Ivana tem que sair daqui a meia hora, daqui a 5 minutinhos, 10 minutos, não é, Ivana? Daqui 10 minutos. 10 minutos. Mas a gente chega lá. E continuar. Eu escrevi mais de 4 dicas. Eu tenho 9. Vamos lá, que cortou agora um pouco você. Deu uma travada. Qual a próxima dica, Paula? Cortou um pouquinho. Eu sempre uso esse caso da Ivana para os meus clientes como exemplo, porque isso é muito importante, né? Nossos clientes viajam muito para o Brasil e tem essa preocupação de estar fazendo uma viagem internacional e se o seguro vai cobrir ou não, né? Então, eu uso muito esse exemplo do cliente da Ivana, é muito bom. Outra dica que eu venho trazer aqui é para que serve? Qual a finalidade do nosso seguro? Né? Que a gente escuta muito, não preciso de seguro agora não. Mais tarde eu vejo. Então, vamos analisar bem para que serve, qual a finalidade do seguro de vida para que você realmente decida se realmente você não precisa ou não. Antes de fazer o julgamento, entender as aplicações. Então, essa dica vai. Qual a finalidade do seguro de vida? O seguro de vida, ele tem a finalidade pessoal, de cobertura de caráter pessoal e familiar, onde você pode ter isso como as opções da cobertura de deixar como herança, as opções de deixar isso com benefício em vida, fazer um saving para college, né? Enfim, tem diversas finalidades que você pode estar utilizando, para efeito de aposentadoria e outros. Nós temos também os seguros de vidas que são voltados para proteção empresarial, que é aí para os CEOs das companhias, né? Os managers, os key persons, que são as pessoas chaves daquela companhia. Qual custo a empresa vai ter na ausência daquele empregado? Quem irá pagar as cotas proporcionais àquele sócio se ele vier a falecer? Você quer a esposa dele como sócia? Você quer o filho dele como sócio? É importante observar a questão das regras sucessórias e a apólice de seguro de vida é o que vai te respaldar nesse sentido. Proteção empresarial. Outro ponto, a proteção de patrimônio. Eu comprei meu imóvel, preciso garantir que aquela casa fique em poder da minha família. Então, eu vou fazer uma cobertura onde eu respaldo que se acontecer alguma coisa comigo, a fonte pagadora daquele bem, a minha família vai ter condições de fazer a quitação daquela propriedade, daquele mortgage, daquela proteção hipotecária, para efeito de não só quitação do bem, mas também para efeito do pagamento dos impostos de transferência. Já sabendo que aqui as deduções são mínimas, são $60 mil de dedução, e o imposto é de 40% de transferência. Então, na maioria das vezes, as famílias perdem o imóvel porque não conseguem fazer a quitação do bem, ou às vezes, quando os dois estão em contrato, marido e mulher, não conseguem fazer o pagamento do imposto de transferência, né, o imposto de herança, justamente porque a alíquota da taxação é super alta.
Então, vale a pena observar as aplicações, as diferentes finalidades de um seguro de vida para que proteja a tua família, você, o teu patrimônio e a tua empresa. Excelente ponto. Inclusive, o que você falou é a função do consultor, é entender o que está na sua realidade financeira e chamar atenção para esses riscos. Porque, como a Paula mencionou, às vezes a pessoa não entende que ela tem a casa no nome dela, mas os herdeiros são brasileiros, estão no Brasil, e ao deixar a casa para os herdeiros vão ter que pagar uma taxa, um imposto de herança altíssimo. E, na verdade, o seguro de vida foi criado por conta disso. Não sei se vocês sabem, mas a razão do qual, há muitos e muitos anos atrás, na Inglaterra, o rei cobrava uma taxa enorme dos donos de terra. Então, o cara falecia, e aí a família perdia aquela terra, porque o governo queria pegar as terras de volta para redistribuir. E aí, o que os donos de terra fizeram? Vamos nos unir, a gente paga um valor X em grupo, e o próximo que falecer, nós vamos pagar os impostos daquela família, para a família não perder o patrimônio. E aí surgiu a ideia de distribuir o risco, e a questão do seguro de vida surgiu por conta disso, para ajudar as famílias a quê? A manter o patrimônio intacto na falta da pessoa, na falta do ente querido, enfim. E hoje ele é muito mais usado com outras ferramentas estratégicas para aposentadoria, como a Paula mencionou, para os filhos, para o college. É usar a criatividade para entender qual o problema que você não sabe que tem, que os consultores vão analisar e aí te dizer, olha, tem essa proteção que você pode resolver para esse problema. E isso é a função de ter alguém te ajudando com essas questões financeiras aqui nesse país chamado Estados Unidos, que não é mais o Brasil. Não eu é? sempre escuto, nossa, eu achei que eu ia ouvir sobre seguro, mas você está mostrando um monte de coisa aí que eu nem pensei na minha vida. Pois é, exato. Porque exatamente essa é a nossa função. Vamos lá, Ivana, qual a próxima dica que você sugere? Excelente dica, Paula, muito bom. Vamos lá, excelente. A Paula está pegando todas as minhas dicas. Ainda bem que eu coloquei mais de 4. Ai, que bom. Mas é bom aí. que assim quem está ouvindo pega mais dica. Exato aí. Olha, se não tiver benefício em vida, não faça. Porque muitas pessoas pensam que, eu prefiro ter um benefício em morte, só em morte, porque eu vou pagar mais barato, eu não posso pagar mais para ter um benefício em vida. Pensando que por ter o benefício em vida é mais caro. E muitas das vezes, às vezes até mais barato. Eu faço isso, eu faço a mesma comparação, né, baseado laranjas com laranjas, e as pessoas ficam assim, Sim. eu pensava que era mais caro. Não, a mesma coisa, muitas vezes até mais barato. Você vai pagar para ter uma cobertura completa, tanto protegendo aqueles que precisam de você, como você mesmo, que na verdade, né, todos, a família está precisando também da renda. Eu trouxe aqui um número bem interessante para vocês e quem vai tá nos ouvindo e vai ouvir essa live. Olha que interessante. Em 2020, morreram 2 milhões de pessoas aqui nos Estados Unidos, por uma população de 330 milhões, tá? 2,5. Só de pessoas com câncer que foram diagnosticadas, que não morreram, tá? Diagnosticadas com câncer foi 1,8 milhões. Olha só, 2,5 que morreram, só de câncer foi 1,8 milhões. E desses 1,8 milhões, só 60 mil morreram. E passaram por aquele processo de não poder trabalhar, todo aquele processo que a gente sabe de tratamento de câncer, sem fazer renda, só 600, uma média, morreram. Ataques cardíacos, 805 mil pessoas tiveram um heart attack em 2020, a cada 40 segundos. A cada 40 segundos. E somente 12% desses 800 mil pessoas faleceram. Entende a importância de ter um seguro de vida com benefício em vida? Porque a probabilidade muito mais é a doença, não é a morte necessariamente. E aí, se só tiver benefício em morte, não tem como ajudar essas pessoas que tiveram esses diagnósticos ou sofreram essas doenças críticas que passaram, com certeza, um momento sem fazer renda. Então, não tem porquê tenha o benefício em vida, não tem porquê você só ter um benefício em morte pensando que vai ficar mais caro. Não é.
Não é. E, na verdade, Ivana, você trouxe esse ponto, as estatísticas mostram, e não precisa você pensar em estatística, basta você fazer o seguinte, quem você conhece alguém na sua família ou próximo da sua família que teve ou um câncer, ou um ataque cardíaco, ou um derrame, com certeza alguém já ouviu alguém na família passar por um dos três. Eu tenho membros da família que passaram pelos três. Cada caso tem alguém na minha família. Então, está muito mais perto o problema do que a gente pensa. E para nós que moramos aqui nos Estados Unidos, a gente tem que ter a cobertura sim. E o pior do que ter o seguro de vida só em caso de morte é passar pela doença, tendo comprado um seguro. Eu já vi um caso de um brasileiro aqui que tinha anos que ele pagava um seguro de vida de uma certa empresa que não tinha o benefício em vida. Daí ele teve um câncer. E agora, olha a situação, a pessoa tem um seguro de vida, mas ela tem que fazer GoFundMe para pagar as contas de casa, devido a um câncer. Então, ele fez a coisa certa. Se ele tivesse usado o produto certo naquela hora, ele não teria passado pelo GoFundMe. Ele fez a coisa certa de cuidar da família, mas venderam, infelizmente, o produto errado. Não era um consultor independente, era um consultor dedicado a uma só empresa que vai vender o quê? Os produtos daquela empresa, sejam bom ou ruim. É isso que tem para hoje, é isso que eu vou ter que vender para pagar minha conta. Toma. Não quero nem saber se vai ser o melhor ou não. No nosso caso, eu não tenho, nós somos independentes, ninguém na nossa equipe pode nos obrigar a vender um produto. Jamais. Imagina se eu falo para você, Paula, você só pode vender esse produto. Era assim que você ia querer trabalhar? Nunca. Ela ia fazer milhões de análises e dizer, não, tem esse, não. Tem aquele outro. Eu vou vender o que eu quero, que acho que é melhor para o meu cliente. É ou não é? Então, essa é a visão da Paula, essa é a visão da Ivana e da nossa equipe inteira. É isso que interessa, porque a gente está olhando o lado do cliente, mas nós também nos colocamos como cliente. Eu não gostaria de ser vendido algo que não seria o melhor, vamos dizer assim. Paula, vamos lá. Muitas vezes, quando eu tenho contato com outros agentes, eu sempre pergunto, as empresas que você representa, você tem uma bola no pé ou você está livre para investigar o produto que melhor se encaixa para o seu cliente? Porque a gente trabalha para o nosso cliente, né? Na verdade. Então, isso é importante. Com certeza. Vamos lá, Paula. Tem uma dúvida aqui. Ah, Ivana, eu vou ter que sair, muito obrigado pela sua participação. Ela tem que correr para uma outra live. Pronto, até a próxima, Ivana. Excelentes dicas. Pode deixar que eu sigo aqui com Paula. Então, obrigadão. Boa noite para vocês. Obrigada, Ivana. Boa noite. Boa noite. Gratidão. Paula, vamos lá. Próxima dica que você tem aqui para nós. E aí a gente tem mais uma perguntinha. E aí a gente troca mais algumas ideias. Já fizemos 3, estamos indo para a 4ª dica. Isso aí, vamos lá. Bom, vamos modificar um pouquinho, né? Vamos falar do seguro de uma maneira um pouquinho diferente. Principalmente voltado para a galera imigrante, né? O pessoal que vem de outros países e reside nos Estados Unidos. Vamos falar também das opções do seguro de vida como uma opção de dolarização de patrimônio. Em específico aqui, a nossa comunidade brasileira, né? Que uma parte vive no Brasil, ou às vezes vive parte do tempo no Brasil, ou parte do tempo aqui nos Estados Unidos, ou já é residente domiciliado nos Estados Unidos, mas possuem também patrimônio no Brasil. E por conta do risco país, aquela situação toda do país está passando por crise, né? Possivelmente aí a gente luta contra um comunismo em andamento. Quem busca fazer a dolarização de parte do seu patrimônio como regra, como proteção do seu patrimônio, a opção de se usar as ferramentas do seguro de vida como opções de dolarização do seu patrimônio em moeda forte, em moeda, né, rica, saudável, com um alto índice de rentabilidade, sem risco de perda e sem risco país, como existem hoje nos outros países. Excelente ponto, Paula. E não só para quem mora lá, para quem mora aqui também. Porque hoje o governo americano está buscando novas regras de aumento de impostos, de tributação mais alta. Se você tem o teu dinheiro dentro de um seguro, ele é blindado contra impostos, ele é blindado contra credores. Quem já viu bater o carro, acidentes, aquelas placas de advogados nos outdoors? Todo estado tem aqueles advogados de acidentes. Se você bate o carro de alguém e o teu dinheiro está numa conta de conta corrente, conta poupança, eles podem vir atrás do teu patrimônio, te processar e vir atrás de você. Se o teu dinheiro está dentro de um seguro,
em alguns estados, como aqui no caso da Flórida, está totalmente blindado e protegido contra credores ou ações judiciais. Excelente ponto esse seu. Paula, mas... Isso é importante colocar, Gustavo, que, igual você falou, tanto o residente aqui quanto fora, né, a gente tem as situações, os contratos para quem está em território americano e para quem está em território internacional. Né? Nós temos opções de estratégias das quais a gente utiliza dentro da legislação, de maneira que a gente não vá conflitar com as regras da SUSEP, por exemplo. A pessoa vem até aqui, território americano, Nine Form, tudo valendo, né, de acordo com a lei americana, adquire esse seguro de vida internacional, faz a dolarização do seu patrimônio, deixa isso rendendo a juros compostos, blindado de ações judiciais, de ações de divórcio. Olha que tem, hein? Tem muito. Então, assim, tem todos os tipos. A ferramenta do seguro de vida, ela é a ferramenta mais poderosa que se existe. Exatamente. Ela é feita para... Foi feita para proteger os ricos. Então, você tem que entender o que eles estão fazendo e usar essas estratégias para nós. Ó, uma pergunta aqui da Emanuele. Quando uma pessoa compra um imóvel aqui nos Estados Unidos, existe algum tipo de seguro incluído no mortgage que paga o imóvel no caso de falecimento da pessoa? Eu vou colocar aqui. Incluído no mortgage, não. Existe sim um seguro que protege o mortgage, que é o PMI, que muita gente acha que está pagando ali porque chama Private Mortgage Insurance. Mas PMI é para pagar o mortgage da tua hipoteca. Se você parar de pagar, o banco não ter prejuízo na hora de fazer o foreclosure. Mas mesmo assim, ele vai fazer o foreclosure e tirar a casa de você. Para você proteger isso, é como a Paula falou, você tem que ter um life insurance ou um termo, não é, Paulo? Que pode ser um term de 20 ou 30 anos, que é o prazo da tua hipoteca, ou um plano permanente, que aí cobre durante a hipoteca e até depois. Não é? Eu, normalmente, quando eu faço essa análise, Gustavo, para efeito de proteção hipotecária, eu já imagino todas as situações. Não só da pessoa perder o emprego ou não poder trabalhar em função de uma doença grave, uma enfermidade ou um acidente, né, uma injúria crítica, mas também no caso de morte, né, onde a pessoa precisa ter o suficiente para fazer a quitação do imóvel, a transferência da papelada, ter o dinheiro suficiente para o velório e ainda sobrar um pouco. É muita coisa que tem que pôr na ponta do lápis, não é? Exato. Muito bom. Paula, uma pergunta que, na verdade, eu vou transformar em dica, que vai ser a nossa dica bônus. Já demos 4 excelentes dicas, agora essa é a dica bônus. Que muita gente pergunta e não sabe. Eu vou te perguntar porque eu já sei a resposta. Para virar uma dica. É possível para alguém que não tem documentos de imigração, só tem o IT number, fazer um seguro de vida com benefício em vida? O que você acha? É possível, sim. Não são todas as seguradoras nos Estados Unidos que aceitam esse tipo de contrato, né? Mas nós temos opções, como a gente trabalha com vários brokers, né? Com diferentes empresas, nós temos opções que se encaixam tanto para cidadãos americanos, quanto para quem tem Social Security, o Green Card, quanto para quem já reside nos Estados Unidos, tem a opção de residir permanentemente nos Estados Unidos, já mora aqui há mais de 6 meses e possui um Tax ID, é possível sim fazer as coberturas de seguro. Outra coisa, estudantes. A gente também consegue fazer contratos para estudantes. Então a pessoa fala, eu não posso, eu não declaro taxa, eu sou estudante, meu visto é F1. A gente também consegue fazer coberturas, planejamentos de seguros com benefícios em vida para estudantes também. Então, tanto o Social Security, quanto o Tax ID, quanto estudantes, nós conseguimos trabalhar e fazer a cobertura deles normalmente como um cidadão americano sem custo adicional nenhum. Excelente dica e é um excelente ponto. Porque às vezes as pessoas perguntam para um consultor que só trabalha com uma empresa X e aquela empresa não permite. Mas se você trabalha com consultores como Paula, como eu, como Ivana, você vai ver o quê? Que existem várias empresas no país e tem as empresas certas para o cenário certo do cliente. E é isso que a gente busca, encaixar aquela aprovação. Para quem acompanha a gente, o grupo dos vice-presidentes, a Paula é vice-presidente na Five Rings, a Ivana também. Aquele grupo é um grupo extremamente ativo, onde só tem os vice-presidentes da nossa agência e a gente está o tempo todo trocando ideias. Eu tenho um cliente com esse cenário, eu tenho um cliente com aquele caso, com que empresa a gente faz. E essa troca de ideias é extremamente valiosa. Ela adiciona valor para o consultor e para os nossos clientes, de forma geral, através da troca de experiência e o que a gente pode trazer de informações. Pessoal, nós vamos terminando por aqui, já tem mais ou menos 40 minutos nesse nosso bate-papo. Muito obrigado, Paula Borges.
vice-presidente da Five Rings Financial, da Agência Brasilionaires. Mais algum recado final para a gente se despedir aqui do pessoal? Diga lá. Faltou um super legal. Deixa eu dar esse. Vamos lá, galera. Vamos lá. O pessoal pergunta muito para mim se o seguro de vida ele é caro. Paula, o seguro de vida é caro? Consigo fazer? Gente, o seguro de vida, ele não é caro. Na verdade, se for comparar com outros custos de seguro de vida em relação, por exemplo, ao Brasil, é caríssimo no Brasil se comparado com o que a gente tem de benefícios aqui, na América. O que deve ser levado em consideração, o cálculo do seguro, ele é baseado no perfil da pessoa, na idade da pessoa. Quanto mais novo, mais barato fica, né? No risco de vida da pessoa, no histórico familiar, se a pessoa é fumante ou não. É baseado nesse sentido. Mas para efeito de seguro, o custo é o mesmo para todas as seguradoras, porque a lei a tabela é a mesma. O que vai diferenciar a pergunta correta é: o seguro de vida é caro? Não é essa a pergunta correta. A pergunta correta é: quais os benefícios que a sua seguradora vai me oferecer? Porque a diferença dos custos de uma seguradora para outra, ela está relacionada aos benefícios. Como o Gustavo mencionou logo numa das primeiras dicas, a gente tem cerca de 900 seguradoras nos Estados Unidos, mas só tem 6 delas que oferecem benefícios em vida. Então, é importante você que está buscando um seguro de vida, né, que pensa, né, que essas dicas tocou no teu coração, de buscar alguma ferramenta de proteção patrimonial, empresarial ou familiar, para você buscar recursos como esse, com as melhores estratégias que venham te beneficiar com baixo custo, com maiores coberturas. E para você que já possui um seguro de vida existente e não sabe se você está dentro do hall das 6 empresas entre essas 900, entre em contato com um dos nossos consultores, comigo, com a Ivana, com o Gustavo, com qualquer outro consultor Five Rings Financial. Solicita uma consulta gratuita, uma revisão do teu contrato, sem compromisso nenhum. Se você estiver pagando por uma Ferrari, né? Achando que tem uma Ferrari e, na verdade, você tem um Fusca, então entre em contato com a gente. Se você tiver o melhor, nós vamos te mostrar. Se você não tiver, a gente vai estar mostrando por quê, né? Onde estão as diferenças, para que você tome a melhor decisão, a decisão mais assertiva e faça a transferência, um rollover do seu contrato para aquilo que melhor vai te beneficiar na hora que você mais precisar. Excelente, muito boa. Excelente dica. Paula, é incrível quantas vezes eu pergunto para a pessoa quanto que você acha que você vai ter que pagar para ter esse tipo de proteção. As pessoas estimam, às vezes, 10 vezes mais caro do que é, na verdade, o preço. É incrível o achar que é mais caro sem realmente pesquisar. Vamos encerrando por aqui. Ó. Vi um comentário, HH Beauty da Geórgia. Ótimo, porque tive informações de que não poderia ter um seguro sem Tax ID. Agora você tem a informação de que você pode sim. Entre em contato aqui, se você está em Geórgia, entre em contato com a Paula, troca uma ideia com um dos nossos consultores, troca um contato aqui com Paula, para ela te ajudar a entender que cenário você encaixa, com que empresa você encaixa, com que produto você pode ter a proteção para a tua família. É o preço de uma pizza, como diz aqui a Emanuele. É, às vezes, até menos do que a pizza, dependendo de onde você está comendo a pizza. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. Obrigadíssimo pelo seu tempo, a Paula, compartilhar seus conhecimentos aqui com a gente. Foi excelente ter você aqui conosco. Parabéns. Parabéns pela sua primeira live. Sucesso total. Pode colocar aí na lista de sucesso, tá bom? Obrigada, Gustavo. Até mais, até mais. Fica com Deus. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigada.